Bolsonaro e mais 16 por fraude em vacinação. O ex-presidente deu ordem para emitir certificados falsos para ele e para a filha dele, segundo Mauro Cid. Vamos ver a reportagem. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro pela suposta prática de 2 crimes relacionados a um esquema de falsificação de cartões de vacina. De acordo com a investigação, um grupo de pessoas ligadas a Bolsonaro incluiu informações falsas em um sistema do Ministério da Saúde para beneficiar o ex-presidente, parentes e auxiliares dele. Além de Bolsonaro, 16 pessoas foram indiciadas. Ele foi indiciado por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informações. O caso segue agora para análise do Ministério Público Federal, que vai decidir se apresenta ou não a denúncia contra o ex-presidente. Por associação criminosa, a pena prevista é de 1 a até 3 anos de prisão e o chamado peculato digital de 2 a 12 anos. Entre os outros indiciados está Mauro Cid e o deputado federal Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro. Mauro Cid foi indiciado por falsidade ideológica de documento público, tentativa de inserção de dados falsos em sistema de informações, uso de documentos falsos e associação criminosa. Com o indiciamento, as provas vão ser enviadas pelo relator ministro Alexandre de Moraes à Procuradoria-Geral da República. A PGR vai decidir se o material é suficiente para denunciar os 17 indiciados à Justiça. Nesse processo, a lista de supostos crimes pode aumentar ou diminuir. Se houver denúncia, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se torna os acusados réus, manda arquivar ou envia o caso para a primeira instância. Não há prazo para que a PGR avalie o indiciamento e nem o Supremo de julgar eventuais denúncias. Vamos com a Raniele e os desdobramentos desse indiciamento, Raniele. Pois é, Amadeu, a expectativa, como já havia, da própria Polícia Federal, que esse caso estava mais adiantado, é que Bolsonaro, de fato, seja primeiro julgado se a Procuradoria-Geral da República oferecer essa denúncia no caso das vacinas. Ele e esses outros 16, incluindo o secretário que dava acesso ao sistema de saúde, e aí eles conseguiram imprimir pelo próprio Conect SUS, diretamente ordem dada por Bolsonaro ao seu ajudante de ordens na época, Mauro Cid. Aqui em Brasília, a gente tem inclusive os trechos dos relatórios da Polícia Federal que a gente teve acesso. São mais de 226 páginas, ou seja, muitos argumentos e provas, e a principal delas veio exatamente da delação premiada de Mauro Cid. Raniele. Aqui em Brasília, sim. Raniele, vamos ver então, Ari, o trecho principal, que é aquele em que o Mauro Cid diz que foi Bolsonaro que deu a ordem para a emissão do certificado falso. Olha aí. Vamos lá. Que o presidente, após saber que o colaborador possuía os cartões de vacina para si e sua família, solicitou que o colaborador fizesse para ele... Colaborador, no caso, é Mauro Cid. Isso. Que o Mauro Cid fizesse para ele também. Que o ex-presidente deu a ordem para fazer os cartões dele e da sua filha, Laura Bolsonaro. Que o Mauro Cid solicitou a Ailton que fizesse os cartões. Que Mauro Cid confirma que pediu os cartões do ex-presidente e de sua filha, Laura Bolsonaro, sob determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que imprimiu os certificados, que solicitou a inserção de dados no sistema Conect SUS de sua esposa, filhas, ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua filha, Laura Bolsonaro. Segue, Raniele. Pois é, aqui em Brasília, Amadeu, apesar aí dessa expectativa de julgamento de Bolsonaro, sim, sobre esse caso, ainda há os outros inquéritos que esses, há uma expectativa maior e são mais sérios. É assim que eu ouvi aqui no Congresso Nacional, inclusive dos aliados de Bolsonaro, que é o caso da tentativa de golpe de Estado e também o caso das joias da Arábia Saudita.
E aí o ex-presidente da República, em entrevista à Jovem Pan, ele disse que esse caso das vacinas, todo mundo sabia a opinião dele, que ele nunca tomaria vacina, e que colocaram um deputado federal, Gutenberg Reis, nesse inquérito exatamente para ficar no Supremo Tribunal Federal. É aquela mesma história, né, de vitimização e aí tentativa também de desviar o foco da investigação, que, como vocês viram, tem as provas, inclusive, de delação de Mauro Cid. Vamos lá, ouvindo os jogadores. A questão toda, independente da gravidade maior ou menor do caso, é que as provas são abundantes. Cíntia. São abundantes, complica mais a situação do Bolsonaro, se é que é possível a situação dele se complicar ainda mais. Mas eu acho que esse caso, ele longe de ser algo pequeno, ele expõe algo que parece estar no DNA do Bolsonaro, que é esse desdém pela presidência da República, pela instituição presidência, pelo Estado brasileiro. Vejam como é um fio condutor. Desvia joias, porque, enfim, eu ganhei, então as joias são minhas e não são patrimônio da União. Vamos inserir, então, os dados no sistema de saúde. Amadeu, quando um jovem quer ir para um show e ele consegue falsificar uma carteira de identidade, o show é para 18 anos, né? Antigamente tinha muito isso, eu não sei se ainda tem. Ele faz aquilo ali de forma manual, falsifica a carteira, consegue emplacar. O Bolsonaro, ele não fez isso. Ele inseriu no sistema. Eu fico me perguntando, quem insere dados no sistema de saúde sobre a sua condição de imunização é capaz também de inserir dados na Receita Federal, de modificar e mexer na questão da privacidade das pessoas, de dados gerais. Então, é um completo desrespeito à instituição que deu a ele milhões e milhões de votos. Eu considero assim inacreditável. Quanto mais eu leio sobre esse caso da falsificação, da vacinação, da inserção de dados dele, da filha, do Mauro Cid, da mulher, enfim, é um monte de gente aí, uma escadinha de pessoas, incluiu os servidores da Prefeitura de Duque de Caxias, ex-secretário de Duque de Caxias, dentre esses indiciados. Mas a figura do presidente envolvida nisso é de uma baixeza, assim, que só corrobora com o que se diz do Bolsonaro. Como que alguém tão desqualificado pode ter presidido o Brasil? E, de novo, um tema, Franci, que compromete uma coisa que no Brasil era quase sagrada, a fé na vacina. Sim, Amadeu, e infelizmente nos últimos anos o que se observa é uma queda vertiginosa na cobertura vacinal. Houve-se uma melhora no ano passado já com as políticas da gestão do presidente Lula, mas ainda é um caminho muito tortuoso para voltar ao patamar anterior do nosso país. Então, quando se fala nessa fraude no cartão de vacinação, não se fala apenas em um crime que tende a ser imputado a Jair Bolsonaro, caso realmente as investigações avancem nesse sentido, mas toda uma crença que envolve um movimento anti-vax, anti-ciência, e não só o Bolsonaro, mas durante a pandemia da Covid-19 era costumeiro você ver nas redes sociais pessoas sinalizando que iriam comprar um comprovante falso de vacinação para adentrar em determinados ambientes, o que realmente é um crime, é um absurdo e revela esse momento grave que vivenciamos. Pondo, inclusive, em risco as outras pessoas. Porque quando você não vacina, exato, não é só você, o problema não é só seu, né, Apoliana? Você compromete a chamada imunidade de rebanho, que a gente tanto debateu ali na época da pandemia, que enquanto mais pessoas imunizadas, mais a população como um todo, ela está protegida. Mas Bolsonaro, ele foi negacionista com relação à vida das pessoas, à vacina, à própria existência do vírus da Covid, desde o começo, desde aquele primeiro pronunciamento da chamada gripezinha. Então, ali a gente já percebia como é que seria a postura dele durante todo o enfrentamento da doença aqui no nosso país. O fato é que a PF deixa claro que o Bolsonaro, ele não pode ser tratado como alguém que estava à revelia de tudo que estava acontecendo ali no entorno dele e em situações que o beneficiam.
que é o caso da vacina, por exemplo, aqui diretamente. A PF só deixa claro que o Bolsonaro sabia de tudo. Ari. E a Polícia Federal está fazendo agora, é importante registrar isso, uma ligação direta entre a falsificação do cartão de vacinação e a tentativa de golpe. Porque a PF investigou e descobriu o seguinte, que o Bolsonaro queria também esses cartões para poder entrar nos Estados Unidos sem problema e permanecer lá sem problema, ou, se fosse o caso, entrar em algum outro país sem problema, porque ele sabe que se não tivesse comprovante de vacinação, ele teria dificuldade de permanecer em um outro país. Então, a PF disse, olha, não foi só para uso posterior, dizer que estava vacinado, que estava imunizado. Foi. Vão tentar dar o golpe. Eu vou aguardar para ver se dá certo. Eu vou para os Estados Unidos. Não posso ficar lá. Por algum motivo eu sou retirado de lá. Eu tenho que ter esse cartão, que ele é um salvo-conduto. E aí, quando o golpe for bem sucedido, eu volto ao Brasil, reassumo o poder, e aí ele provavelmente mandaria retirar os dados, né, do Conect SUS, que ele é anti-vacina, ele é anti-vax. Então tá tudo ligado, é muito grave, a Cindy tem razão, por vários motivos, e também por esse. Só fico pensando o seguinte, o ato dele não vacinar é apenas para manter esse discurso? Ou será que ele acredita mesmo que isso tem algum vírus chinês, estão inoculando alguma coisa que vai ficar monitorando ele? Não consigo não. Eles acreditam. Será que acredita que é isso? Acreditam, replicam. Ou é apenas, eu não sei, acho que do Bolsonaro é apenas manutenção de discurso. Existem médicos que questionam a vacina. Você não acha isso? E se fosse só manutenção de discurso, Amadeu, ele teria se vacinado e não divulgado. Claro. Mas ele não se vacinou. Ele tinha essa prerrogativa, ele poderia fazer isso. Olha, não sei nem o que é pior. Atenção, Raniele. Fala, Raniele. E há também, Amadeu, a questão ideológica, né? Ele comprou essa briga, esse discurso, assim como muitos parlamentares aqui que eu conheço, que são bolsonaristas, mas eles se vacinaram. Então, é muito também discurso, é tanto que eles, como eu já havia antecipado, já estão aqui unidos para barrar o Plano Nacional de Imunização às crianças, porque tem a vacina contra a Covid, e a gente vê também reflexo em outras áreas, como, por exemplo, da dengue, né? Já tem uma quantidade enorme de vacinas que vão vencer agora em abril, e o Brasil batendo recordes com mais de 1,8 bilhões de casos, isso. E a gente vê que as pessoas não vão procurar a vacina. Por quê? Porque a política também contaminou essa questão de saúde. Esse é um dos pontos que separa o bolsonarista 4 do bolsonarista 5. O que é o bolsonarista 4? Que soma 2 mais 2 dá 4. O bolsonarista 5, 2 mais 2 dá 5. É o sujeito vacinar ou não vacinar. Porque ele está duvidando da própria existência da vida na Terra, ele está duvidando... Mas se eles duvidam que a Terra é redonda, Matheus... Pois é, mas tem bolsonarista 4 que sabe que é redonda... Eles são a favor da vida, mas para eles bandido bom é bandido morto, mas né? Difundem, são tão equivocados quanto. E eu acho que não existe bolsonarista do bem, bolsonarista é bolsonarista, ponto. Não tem do bem, do mal, 4, 5... Não, mas eu estou dizendo, tem bolsonarista que se vacina, é o 4. E tem o que não se vacina, é o 5. Mas o que a distinção que eu faço. O que se vacina, ele divulga fake news, então é tão equivocado quanto. Vamos agora para a manchete da Raniele, tratando sobre a primeira consequência da reunião longa de ontem do Lula com os seus ministros. Já é uma consequência, viu, doutor Farol? Olha aí, ó. Você quer ver, doutor Farol? Gostaria muito, você permite? Pois vá lá. Resultado prático da reunião de Lula. O governo acelera o trâmite para a PEC de imunidade tributária aos templos religiosos. Aniele Veloso. Exato, está rolando agora, Amadeu, exatamente agora, uma reunião na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também com o ministro da Fazenda, ele foi chamado às pressas, Fernando Haddad, com o relator Fernando Máximo, que mais cedo ele já esteve no Ministério da Fazenda, daquela PEC da imunidade tributária a todos os templos religiosos e também líderes do governo.
Ou seja, o governo conseguiu chegar a um acordo. O secretário executivo Dário Durigan já tinha dito hoje pela manhã que eles chegaram ao meio termo, nem como a PEC estava, como ela foi aprovada em comissão especial, e nem como o governo totalmente queria. Então, eles chegaram a esse meio termo de imunidade tributária aos templos religiosos, retirando os sindicatos, porque os sindicatos também estavam, mas para amenizar as perdas do governo, que é calculada ali em torno de R$1 bilhão por ano. E aí eles colocaram, Amadeu, que além de não pagar imposto sobre bens, serviços, como por exemplo, atualmente eles não pagam imposto de renda, nem IPTU, nem IPVA, eles também não vão pagar os impostos ali do consumo na hora da compra, se for para a formação do patrimônio dos templos religiosos. Aí eles não vão pagar impostos, por exemplo, para construir uma igreja em material de construção, em comprar equipamentos para a igreja, microfone, caixa de som, essas coisas. Mas o governo conseguiu chegar ao meio termo porque eles limitaram essa isenção, que vai ser em forma de cashback. Essa isenção vai ficar restrita apenas na promoção de campanhas por essas igrejas. Mas está aí o resultado na prática, de fato, da reunião de ontem, uma vez que Lula, de fato, admitiu que o governo ainda precisa entregar muito mais, fez ali um puxão de orelha dos ministros para que eles revisem aquilo que já foi prometido e executem e não lancem novos projetos. E acessando também um público que ele tem dificuldade de comunicação ainda hoje, que são os evangélicos. É um aceno direto e que o governo quer pressa, porque é uma PEC, né? Precisa daquela votação especial, 3/5 aqui na Câmara dos Deputados, significa 308 deputados dos 513. Então, vamos lá, rapidamente, ó. É bom caminho esse aí? É bom caminho, Ari? É bom caminho? É o caminho necessário, é o sacrifício necessário, é a penitência que o presidente vai ter de pagar para reduzir a rejeição dele diante desse eleitorado. É isso aí, Cíntia? Depois disso, o que mais que ele vai entregar? E aí, Franci? Amadeu, ontem o presidente Lula ele rechaçou essa ligação estrita da política com a religião, mas infelizmente é o cenário que se apresenta hoje no nosso país. É um eleitorado ao qual tem uma grande resistência ao nome do presidente Lula, muito por conta de fake news. Então é o caminho necessário nesse momento, infelizmente. Ele rechaçou, mas está fazendo política. Eu quero saber se isso com a vai pauta mudar da alguma religião, coisa, né? Se muda Na alguma prática. coisa depois de liberar imposto para a igreja evangélica, templo evangélico, templo religioso. Muda alguma coisa? A todos os tempos. E depois ele vai ter que novamente fazer... É uma bandeira, inclusive, bolsonarista, essa daí. É bom a gente deixar isso claro. É só lembrando que se vai melhorar, eu não sei. Agora, para de piorar, porque se ele Será? Não, se ele não agilizar, aí as críticas quintuplicam. Mas é porque enquanto mais concessões você faz, mais você dá espaço para isso que eu concessões serem acho. feitas. Agora, mostra essa foto bem aí, Nájila, por favor. Exatamente isso Mostra que a uma Poliana foto tá bem falando. para mim, mostra uma foto bem para mim, Nájila, que eu te mandei. Dá uma olhada nessa foto aí, doutor Farol. Vamos lá. Olha aí, ó. Olha aí, é o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Nicolás Maduro é o seguinte... Com a pomba da paz. Não. É a Igreja Universal. Ah, né? é a Igreja Universal, porque eu não sou muito familiarizado com a... Não, aí mas é o uma seguinte... reportagem do Intercept, então você vai entender. Exatamente. É o seguinte aí, ó. O Maduro vai reduzir lá os impostos também. O Maduro está trabalhando no imposto zero para igrejas. É porque o PT detectou em pesquisas que a popularidade dele diante dos evangélicos caiu depois que o governo voltou a tributar templos e rendimentos dos pastores. Então ele está querendo reverter essa perda. Ô Ari, e detalhe, o Macedo de lá, que tem Macedo em todo... Tem um Macedo geral, mas cada país que tem o seu Igreja Macedo. Universal tem o seu. Cada país tem o Macedo que merece. Isso. Aí o Macedo lá está orando... Deixa a imagem do Maduro, que é tão bonitinha, né? O Maduro. O Maduro e a paz da Igreja Universal, meu Deus. O Maduro, a Igreja Universal na Venezuela, está intercedendo, pedindo a Deus que interceda para que os Estados Unidos não façam mais o bloqueio econômico.
Entendeu? Agora sim. Aí sim, entendeu? Está defendendo o fim de bloqueio e sanções econômicas. Melhor que diplomacia. A Como é que Venezuela. explica isso no churrasco, hein? No churrasco de domingo? Ora, mas... Como é, Ari, que explica? Aqui... A pessoa faz assim. Ah, mas esse Lula que é a favor desse Maduro, o Brasil vai virar a Venezuela. Aí o da Igreja Universal, mas é bom que vire. Aí o outro diz, mas como pode ser bom que vire? Como é que explica, Ari? Pois está aí, ó. O Maduro está lá, ó. Lá a Universal é Maduro, Maduro é Universal. A Né? Universal mostra eu que sou é Universal. muito flexível, né? Bolsonaro no Brasil, é Maduro na Venezuela, é Kim Jong-un na Coreia do Norte, é Putin Ecumênica. na Não, Rússia. lá não. Ecumênica, ecumênica. Lá, ecumênica. Atenção para Raniele Veloso, a informação, hein? O Ari Farol, Sim. Júlio Arcoverde vai se encontrar com Rafael Fonteles. Olha, o encontro de milhões. E quando eu falo em milhões, eu me refiro a recursos do orçamento mesmo. Vai lá, Raniele. Exatamente. Em entrevista, pela primeira vez, depois que ele foi indicado pelo Partido Progressistas para ser o próximo presidente da Comissão Mista do Orçamento, porque ela ainda não foi instalada, a previsão é que seja depois da Semana Santa, o deputado federal do Piauí, Júlio Arcoverde, do PP, falou com a gente e disse que o governador Rafael Fonteles pediu já um encontro. E ele disse que não vai levar essa presidência ali ao lado de... Vamos ver. Na realidade, eu, quando fui escolhido, recebi uma mensagem do governador. Ele estava se dirigindo para o aeroporto Teresina, dizendo que iria fazer essa viagem internacional, que depois que chegasse, queria ter uma conversa comigo sobre essa questão do orçamento, principalmente para o estado do Piauí. Tá aí, Amadeu? Isso. Júlio Ele falou, inclusive, que acha que foi escolhido, né, por esse fácil diálogo. Ele tem aqui com todos. Perdemos o contato com a Raniele, Raniele, mas é isso. Amadeu, eu posso complementar a fala da Raniele? Complementa, Que o Farol! deputado Júlio Arcoverde disse a Raniele foi o seguinte: eu vou me encontrar com o governador Rafael Fonteles, vou ouvir as prioridades dele para o estado do Piauí e vou tentar atender, porque eu não pretendo fazer uma presidência de comissão com briga político-partidária. Ele disse com essas palavras. Pelo contrário, eu quero ajudar o governador, porque assim eu ajudo o Piauí e a gente vai tentar levar mais recursos para o estado, puxando brasa para a sardinha do Piauí. E é assim que tem que ser. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo, direto de Brasília. Até amanhã. Olha só, hein? Olha só. Nós vamos falar da Elite Eventos, uma empresa que proporciona momentos inesquecíveis para você. Há 19 anos iniciamos a nossa jornada e decidimos construir juntos mais do que histórias felizes. Decidimos criar memórias inesquecíveis. De um jeito único que só a Elite Eventos sabe fazer. Nós realmente nos importamos com cada detalhe. Criatividade, inovação, conforto, responsabilidade, emoção. Elite Eventos, para dar certo. Elite Eventos para dar certo. Olha, quero agradecer aqui ao convite para a festa Os Destaques de 2023, que vai acontecer no Teatro João Paulo II. Estou aqui com o convite. O programa agora, Jogo do Poder, é um dos premiados. Dia 22, também conhecido como sexta-feira, é? Isso, sexta-feira, Amadeu. O senhor tá sabendo, né? O JC do Dirceu também me convidou. Muito bom, e o senhor não vai? Não, porque a Poliana disse, vou representando o grupo. Então, não vou comprar briga com essa moça. Opa! Parabéns, Ari, pela sua premiação. Nossa, é o quadro que está sendo premiado. Mas com certeza a responsabilidade de todo o sucesso é sua. É o seguinte, vamos... E você vai dizer isso no seu discurso, sexta-feira. Sim, com certeza. Não, quero saber o que eu vou falar.
Estou vendo aqui que você está dizendo isso, eu estou conversando aqui com outras coisas. Vocês podem continuar a conversa de vocês, está muito animada. Cadê o Socorro Sampaio? Essa conversa aí do Será que ela sumiu igual a Kate? Cadê o Socorro Sampaio? Eu estava sentindo uma indireta nessa conversa. Porque a Kate Middleton sumiu, a Socorro também? Agora você que está nos vendo, você que está no trabalho também nos acompanhando, preste atenção. Você sabia que há mais de 20 anos o Bolsa Família vem mudando o Brasil, com mais de 21 milhões de famílias beneficiadas? Pois é, gente, é muita coisa, mas algumas pessoas estão em dúvida sobre como garantir